Olá, pessoal! Vamos agora passar para o nosso segundo bloco, onde nós vamos resolver juntos a nossa peça de revisão criminal, beleza? Lembrando que a peça de revisão criminal, como a revisão criminal ela tem natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, nós vamos o quê? Propor, não interpor. Por quê? Interpor é o verbo do recurso, propor é o verbo da ação. Então, a ação de revisão criminal, nós vamos propor ao Tribunal de Justiça, ao presidente do Tribunal de Justiça competente, ou do Tribunal, ou do STJ, ou do STF, a depender aí da competência. Mas, pessoal, nós vamos direcionar a nossa peça ao presidente do tribunal. Então, no caso aqui, vocês vão ver que nós vamos direcionar a nossa peça ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tá? E aí nós vamos qualificar o nosso cliente, porque aqui nós estamos tratando de uma ação de impugnação autônoma, então nós temos que qualificá-lo. Então, nós vamos colocar lá fulano, qualificado lá, profissão, nacionalidade, estado civil, portador do SCPF tal, residente domiciliado no local tal. Então, tudo isso nós temos que verificar quando a gente for redigir a nossa peça. Além disso, nós vamos colocar, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, com procuração anexa, com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal, propor revisão criminal com fundamento, com base nos fatos e fundamentos a seguir delineados. E aí nós vamos passar para os fatos, e aí a gente vai fazer um breve resumo dos fatos, né? Que o nosso cliente, ele foi condenado tendo a sentença transitada em julgado no dia tal. Por quê? Pressupõe que há trânsito em julgado para você ajuizar revisão criminal. Porque se não transitou em julgado ainda, cabe recurso, e aí você recorre. Mas houve trânsito em julgado, cabe revisão criminal com base naquelas 3 hipóteses previstas no artigo 621, dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 621. Beleza? Então, tá aqui. A nossa revisão criminal, gente, é uma peça única, não existe peça de interposição. Por quê? Peça de interposição é em recurso, e nós não estamos tratando de recurso, nós estamos tratando de ação, beleza? Ótimo. Então, vamos ler o nosso enunciado e fazer em conjunto a nossa peça. Vejamos aqui. Ó, pessoal, trouxe o enunciado no Google, peraí. No Word, isso. Jane, no dia 18 de outubro de 2020, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Então, gente, para onde nós vamos direcionar a nossa revisão criminal? Para o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Subtraiu o veículo automotor de propriedade de Gabriela. Tal subtração ocorreu no momento em que a vítima saltou do carro para buscar um pertence que havia esquecido em casa, deixando o carro aberto e com a chave na ignição. Jane, nossa cliente, ao ver tal situação, aproveitou e subtraiu o bem com o intuito de revendê-lo no Paraguai. Então, vejam que a nossa cliente ela cometeu o crime de furto porque ela não utilizou nem de grave ameaça e nem de violência contra a vítima, tá? Então, nós estamos tratando de um crime de furto. Ótimo. Só que aqui vejam que a nossa cliente ela tem intenção de revender o veículo no exterior, tá? Imediatamente a vítima chamou a polícia e a polícia empreendeu uma perseguição ininterrupta, tendo prendido Jane em flagrante somente no dia seguinte, exatamente quando esta, ainda no estado de Mato Grosso, tentava cruzar a fronteira. Então vejam, né? A nossa cliente ainda estava no estado de Mato Grosso, tentando cruzar a fronteira para negociar a venda do bem que estava guardado em local não revelado. Então, até aqui, nós sabemos que ela estava tentando negociar o bem no exterior,
mas o bem estava guardado em local não revelado e o bem não foi aí recuperado pela polícia, tá? Em 30 de outubro de 2020, a denúncia foi recebida. No curso do processo, as testemunhas arroladas afirmaram que a ré estava realmente negociando a venda do bem no país vizinho e que havia um comprador, terceiro de boa-fé, arrolado como testemunha, o qual, em suas declarações, ratificou os fatos. Também ficou apurado que Jane possuía maus antecedentes e era reincidente específica nesse tipo de crime, bem como que Gabriela havia morrido no dia seguinte à subtração, vítima de infarto sofrido logo após os fatos, já que o veículo era essencial à sua subsistência. A ré confessou o crime em seu interrogatório. Ao cabo da instrução criminal, a ré foi condenada a 5 anos de reclusão pela prática do delito descrito no artigo 155, parágrafo 5º do Código Penal, no regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo sido levados em consideração a confissão, a reincidência, os maus antecedentes e as consequências do crime, quais sejam a morte da vítima e os danos decorrentes da subtração de bem essencial à sua subsistência. Vejamos aqui, gente. Então, ela foi condenada pela prática do artigo 155, parágrafo 5º. Vejamos aqui o que diz o artigo... Desculpa, pessoal. Vejamos aqui o que diz o artigo 155, parágrafo 5º. Subtrair para si ou para o trem coisa alheia móvel. E aqui vejam o parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor, que é o caso, que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Vejam que a lei exige que o veículo tenha sido transportado para outro estado ou para o exterior, tá? Vamos voltar então ao enunciado. A condenação transitou definitivamente em julgado e a ré iniciou o cumprimento da pena em 10 de novembro de 2021. Vejam aí, então nós temos uma decisão condenatória com trânsito em julgado, não cabe mais recurso, não posso recorrer, tá? E ela iniciou o cumprimento da pena em 10 de novembro de 2021. Vejamos aqui o seguinte, no dia 5 de março de 2022, você, já na condição de advogado de Jane, recebe em seu escritório a mãe de Jane, acompanhada de Gabriel, que era o único parente vivo da vítima, que se identificou como filho dela. Ele informou que no dia 27 de outubro de 2020, a Jane, acolhendo os conselhos maternos, lhe telefonou indicando o local onde o veículo estava escondido, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. O filho da vítima, nunca mencionado no processo, informou que no mesmo dia do telefonema foi ao local e pegou o veículo de volta sem nenhum embaraço, bem como que tal veículo estava em seu poder desde então. Então, vamos ver duas informações importantes aqui. A primeira é que a vítima a nossa cliente devolveu o bem. A segunda é que esse bem, que esse veículo, ele não foi transportado para fora do estado ou para o exterior. Ele permaneceu lá naquele local, no estado do Mato Grosso. Então, pessoal, qual que é a nossa primeira tese? Primeiro, né, que não seja aplicada a causa aqui, ó, a qualificadora prevista no parágrafo 5º, que seja a conduta dela, né, desclassificada para furto simples. Porque não foi transportado o veículo para outro estado ou para o exterior. Então, o nosso pedido aqui é que, na verdade, né, seja aplicada a pena, seja desqualificado para o furto simples. E outro ponto importante aqui que vocês devem ter reparado. A nossa cliente, dia 27 de outubro de 2020, ela devolveu o bem.
E a denúncia foi recebida dia 30 de outubro, ou seja, ela devolveu o bem, ela se arrependeu antes do recebimento da denúncia, num crime sem violência ou grave ameaça à vítima. Vejamos aqui o que diz o artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Como aqui houve a restituição total da coisa, nós vamos pedir que a pena seja reduzida no seu patamar máximo. Então, pessoal, vejamos aqui. Se trata de um crime sem violência ou grave ameaça, foi restituída a coisa antes do recebimento da denúncia. Então, o que a gente tem que pedir? O reconhecimento aqui dessa causa de diminuição de pena prevista no artigo 16, porque presente aqui todos os requisitos. Quais sejam? Um crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, foi restituída a coisa antes do recebimento da denúncia, por ato voluntário da nossa cliente. Por quê, gente? Aqui não diz espontâneo. Espontâneo é quando parte de você. Voluntário, você pode ter sido induzido por outra pessoa a fazer aquilo, mas foi voluntário, você fez porque você quis, você não foi coagido a fazer. Então, vejam que Jane aqui, ela devolveu por ato voluntário, apesar dela ter sido aqui, ó, o que fala aqui? Deixa eu ver aqui de novo. Aqui, ó. Apesar dela ter sido aconselhada pela mãe. Vejam aqui o que fala. Aí, ó. Jane acolhendo os conselhos maternos. Então, vejam que não foi uma conduta espontânea, porque ela foi aconselhada pela mãe, mas foi voluntária, porque ela fez porque ela quis. Tá? Então, vejam a diferença da questão da espontaneidade e da voluntariedade. Espontânea é quando parte de mim. Voluntário é quando eu posso ter sido induzida, né, por outra pessoa, mas eu fiz voluntariamente, né? Eu não fiz aqui forçadamente. Eu fiz porque eu quis. E a nossa cliente fez porque ela quis, ela devolveu o bem. Então, pessoal, aqui nós vamos pedir, nós temos já duas teses. A primeira, né, é que a nossa cliente não responda pelo parágrafo 5º, e sim pelo caput. Então, obviamente, vai ter uma redução de pena, porque ela não se encaixa no parágrafo 5º, e sim no caput. A segunda tese é o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista aí, a causa geral de diminuição de pena, prevista aí no artigo 16 do Código Penal, que é o arrependimento posterior, né? Então, é possível alegar isso. Outro ponto que a gente pode alegar aqui, pessoal, lembra que eu falei para vocês que quando a gente estiver diante de uma peça, nós temos que trazer tudo, né? Todas as teses defensivas para a nossa cliente. Vejam que a nossa cliente aqui, ela foi condenada a 5 anos de reclusão pela prática do delito descrito no artigo 150, no regime inicial fechado. Nós vamos pedir para que seja fixado o regime semiaberto. Uai, Amanda, mas ela tem maus antecedentes e ela é reincidente. Mas vejam o que diz a súmula aqui, 269 do STJ. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favorável às circunstâncias judiciais. Então, nós vamos pedir que seja fixado aí o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, ou que ela cumpra, né, no semiaberto, por conta aí da súmula 269 do STJ, porque apesar dela ser reincidente, as circunstâncias são favoráveis. Então, pessoal, até porque, né, ela fez aí a devolução e essa circunstância ela tem que ser apurada quando da fixação da pena, ela devolveu, né, o bem de forma voluntária também, tá? Então, com base somente nas informações que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redija a peça cabível, excluindo a possibilidade de habeas corpus, sustentando, para tanto,
as teses jurídicas pertinentes. Gente, um ponto importante aqui, não tem prazo para ajuizar, propor ação de revisão criminal. Então, você vai colocar lá no final a data, você vai colocar lá local, data, né? Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, data. Por quê? Não existe uma data para você propor, tá? Você pode propor a qualquer tempo, desde que após o trânsito em julgado. E aí, são essas teses que vocês vão propor, tá? Então, vocês vão direcionar a peça para o presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Vocês vão colocar lá Jane, naturalidade, profissão, toda a qualificação dela vem por intermédio de seu advogado perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 621, inciso 3 do Código de Processo Penal, propor a presente revisão criminal com base nos fundamentos, nos fatos e fundamentos a seguir. Dos fatos, você vai fazer um pequeno resumo do que aconteceu, sem inventar outras questões. Você vai colocar que ela foi condenada, né, pela prática do artigo 155, parágrafo 5º do Código Penal, cuja sentença já transitou em julgado no dia tal, que você tem aqui a data do trânsito em julgado, ó. A condenação transitou definitivamente em julgado em 10 de novembro de 2021. Todavia, há provas novas no sentido de que a ré devolveu voluntariamente o bem e tal, e você vai narrar esses fatos. Primeiro, você vai pedir, né, dos fundamentos do direito, você vai pedir a desclassificação, né, do parágrafo 5º para o caput do 155, considerando que não houve transposição aqui, ó, que o carro ele não foi transportado para outro estado ou para o exterior, porque ele permaneceu durante todo o tempo no estado do Mato Grosso. Então, você vai pedir, né, que não seja aplicado aqui o parágrafo 5º, e sim, né, o caput, o 155 caput. Além disso, você vai pedir que seja reconhecida essa causa de diminuição de pena prevista no artigo 16, considerando que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, porque foi restituída a coisa antes até do recebimento da denúncia, porque a denúncia foi recebida dia 30 e o bem foi restituído dia 27, por ato voluntário do agente. E você vai pedir a redução do seu patamar máximo, porque foi feita a restituição total do bem, tá? E aí, você finalmente vai pedir que ela cumpra a pena no regime inicial semi-aberto, nos termos aí da súmula 269 do STJ. Beleza, pessoal? Então, são essas as teses que vocês deverão formular aí na ação de revisão criminal de vocês. Beleza? Pessoal, foi um prazer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Estou à disposição. Até mais.